Olá, muito boa noite a todos, bom dia, boa tarde a você que está chegando por aqui. Novamente, eu, Henrique Toledo, sou diretor da cooperativa Equilibrium e vocês já devem conhecer de vários vídeos por aí. Quem não conhece, muito bem-vindo, tá bem? Eu queria aproveitar o cenário atual do Brasil, né? Elegemos um novo presidente ontem no Brasil e eu queria, enfim, começar, enfim, alguns comentários sobre esses aspectos. Nós não, dentro do nosso projeto, nós fazemos várias considerações e nossa proposta é realmente bastante avançada e isso implica em grande dificuldade para conhecimento, não, e para possíveis juízos, né, de valor ou juízos de realidade sobre o nosso projeto, sobre as nossas propostas. Então, assim, nós colocamos a política junto com aqueles temas polêmicos, como é a religião, como é o esporte, futebol, enfim, como é a sexualidade. Enfim, estes temas, nós entendemos que pela abrangência, primeiro, porque eles tratam de valores, não? E segundo, a abrangência de informações que cada um conleva é muito grande. Então, a nossa vã pretensão de fazer uma análise objetiva, tanto do cenário político quanto de uma avaliação temática do futebol ou de uma religião, passam a maior parte por juízo de valores. Nós não conseguimos, mesmo baseando em estatísticas, extrair todos os dados necessários para que a gente possa fazer uma análise crítica, objetiva sobre esses dados. Muitas vezes o que aparece ou aparenta ser um desenvolvimento econômico de uma nação, muitas vezes é fruto do desenvolvimento econômico do próprio planeta. Então, ou o país desenvolve tem um novo produto que começa a ser cobiçado pelo mercado internacional, ou passa a ser do interesse do mercado internacional, e o país, aquele país que, por exemplo, descobre uma mina de diamantes, ou descobre petróleo, como o caso do Brasil, e passa a explorar essa possibilidade, ou o turismo, de repente, começa a aflorar num determinado país. Tudo isso são circunstanciais, tá bem? Que começam realmente a aumentar o PIB do país, a aumentar a entrada de dinheiro. Isso não significa que o país está menos corrupto, que o país está sendo bem dirigido. Muitas vezes a economia, evidentemente, é capaz de mascarar uma outra série de aspectos. Não estou dizendo que isso é o caso do Brasil mesmo, porque, como eu estaria negando a própria premissa que eu propus no início, de que a quantidade de informação necessária para fazer uma análise crítica objetiva de um cenário político, nacional, internacional, é muito complexa. Então a gente pode especular. Então não adianta a gente brigar com aquele dissidente que tem uma outra opinião política, ou que tem outro partido, ou que tem outro time de futebol, ou que professa outra religião. Tudo isso é uma grande bobagem, então não, e principalmente eu dentro do projeto, manter uma postura tranquila, pacífica com relação a isso, não defendo ideologias nesse sentido. O que eu defendo é uma ideologia baseada no conhecimento, que deve guiar a espécie humana, isso porque tem sido a premissa básica de desenvolvimento do processo civilizatório de toda a humanidade, do nosso planeta. Então essa visão que eu procuro desenvolver, ou eu procuro expandir, é justamente nesse sentido, que nós devemos buscar juízos de realidade dentro do escopo de informação que nos é disponível, tá bem? Então, na política a gente não sabe os conchavos, a gente não desconhece os acordos que são feitos em bastidores, desconhece os assuntos de segurança nacional, então é muito pouco provável que a gente possa ter uma análise realmente objetiva desses fatos, a não ser passados vários anos, e aí um conjunto de informações de historiadores realmente responsáveis que transferem, que pesquisam informação e, enfim, acabam liberando informações. Assim como temas polêmicos, como os OVNIs, como
entre outros, que o governo começa a liberar informações pouco a pouco sobre esses assuntos. Eventualmente, no futuro, a gente vai descobrir muita coisa sobre energia livre, sobre tecnologias militares, enfim, sobre processos internacionais que obrigaram o país a se comportar de uma determinada forma. Enfim, todos esses processos são muito complexos, tá bem? O que nós devemos buscar é justamente isso, processos mais transparentes, na qual a informação seja mais acessível, né, possa estar acessível, para que nós possamos, com base em dados não parciais, como eu já mencionei, não adianta falar de estatísticas internas de um país sem levar em conta o cenário internacional, ou sem levar em conta o desenvolvimento de um determinado conhecimento. Isso é, se nós temos, por exemplo, o país tem vários anos aí desenvolvendo um projeto educacional no qual nós estamos formando mais pessoas capazes nos âmbitos de engenharia, nos âmbitos de medicina, enfim, o país passa a ter maior potencial de realização, inclusive agrícola. A gente investe ou tem mais máquinas agrícolas no mercado, as pessoas têm um acesso a crédito, ou, enfim, ou essas tecnologias novas, transgênicos, etc., começam a propiciar, por exemplo, no Brasil, a cultivo de grandes áreas agrícolas, e isso pode aumentar nossas exportações. Então, eu estou me referindo ao Brasil porque é o cenário que nós vivenciamos e está mais próximo daí da nossa experiência cotidiana. Então é isso, eu espero que todas essas análises não sejam feitas de forma leviana. Então, assim, é justo defender uma posição política, desde que essas posições não sejam radicalizadas e nós entendamos um partido como sendo o correto, nós entendamos todas as políticas que são praticadas ou os conceitos e valores que são trazidos para nós sejam aqueles corretos daquele partido. Na verdade, assim, eu acredito que cada um de nós tem o direito de escolha, cada um de nós não tem que ser... nós não temos que ter um Estado interferindo na vida e nas decisões da população. Cada um tem o direito de escolher a sua religião, sexualidade, medidas de segurança, saúde, e os próprios governantes que aquele povo deseja ter, os valores que esse povo deseja ter. O paternalismo exacerbado do Estado brasileiro tem sido extremamente pernicioso aí para que as iniciativas pessoais de educação, de autoconhecimento, de autoeducação, de empreendedorismo também, principalmente, não é outra área que o Brasil afeta demasiado, né? A quantidade de impostos, as obrigações tributárias, a quantidade de papelado ou burocracia que é preciso numa empresa para que você possa operar. E isso tudo te consome tempo e te consome recursos que poderiam estar sendo investidos e aplicados em produção. No Brasil, isso é uma grande barreira para que a gente tenha um desenvolvimento razoável aí. Isso não significa cobrar menos impostos, pelo contrário, com o desenvolvimento econômico, há maior circulação de riquezas e, obviamente, o Estado tem maior arrecadação. Porém, não é o que acontece no Brasil. Parece que o Estado é inimigo do povo e tem sempre imposto, além dos impostos, várias obrigações e várias condições. Quer dizer, há uma grande dificuldade burocrática para obter documentos, para tirar licenças, para edificar, para desenvolver projetos econômicos. Parece que o governo não ele está contra o desenvolvimento, não. Então a gente precisa realmente de grandes mudanças aí no país todo, tá bem? Então vamos passar a alguns outros temas com relação ao Ecopolo Piracaia. Então já explanei essa questão da política e da lógica, não? E, bem, enfim, nós estamos entrando realmente numa proposta de desenvolvimento do nosso Ecopolo. Vou postar antes desse vídeo aqui, eu já posto no nosso canal, já deve estar postado quando você estiver assistindo esse vídeo, um pequeno curto, um vídeo curto sobre o Ecopolo, que eu estive por lá, e nós iniciamos as primeiras obras na terraplanagem e edificação.
a gente já comprou bastante material de construção e estamos desenvolvendo já esse projeto, tá bem? Então, assim, nós estamos atendendo as ABNTs, tá? Principalmente as relacionadas à construção civil e ao sistema sanitário, não, de esgotos, né, e tratamento de água. Então, isso nós estamos fazendo já dentro de um determinado padrão técnico, tá bem? Para que não haja nenhuma inconformidade com os preceitos, aí, com as portarias da CETESB e esse regulamentatório aí que regula essas questões, tá bem? Então, assim, nós estamos muito, enfim, alegres de continuar o projeto nesse segundo momento. Nós entendemos também que uma forma inteligente de potencializar o desenvolvimento dos negócios e potencializar o desenvolvimento da comunidade, porque praticamente é isso que nos afeta hoje. Como é que nós desenvolvemos a comunidade, quem são as pessoas que formam parte dessa comunidade e como é que eu posso fazer parte dessa comunidade se eu desejar. Então, assim, nós nunca fomos um projeto assistencialista e nós não esperamos somente uma população fragilizada ou carente ou excluída para formar parte desse projeto, tá bem? Nós, na verdade, o que esperamos são pessoas com vontade de proporcionar a si, a sua família, a sua comunidade, oportunidades de desenvolvimento pessoal, mas bem justamente a oportunidade de trabalhar de forma coletiva, de forma colaborativa. Então, isso não tem nada a ver com modelos comunistas ou modelos trazendo esse ponto ao tema, justamente porque, eventualmente, muitas pessoas pensam que nós somos um projeto comunista, ou mesmo porque comunismo nunca houve no planeta, não. Sempre houveram as tiranias, as ditaduras, os excessos, os abusos de poder. Então, todos esses modelos comunistas acabaram optando por essa vertente perniciosa, mesmo porque não houve um modelo de transição realmente para um modelo comunista, no caso, no qual as liberdades da população fossem preservadas. Então, obviamente, eu não julgo e não culpo ninguém por entender o modelo comunista como um modelo efetivamente pernicioso para o desenvolvimento. Eu não tenho dúvida disso também, especialmente pela forma como ele é conduzido. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de um modelo de transição para uma sociedade mais inclusiva e na qual todos tenham acesso. Então, o que a gente está buscando aqui é, na verdade, criar acesso e desenvolver meios para que comunidades sejam autogeridas, que elas tenham a sua capacidade de emancipar-se potencializadas, de forma que cada comunidade possa construir seu conjunto de valores e se desenvolver, tá bem? No caso da nossa comunidade, nós temos algumas lideranças. E como é que a gente faz essas lideranças? Nós temos gestores e orientadores que fazem o desenvolvimento de alguns dos projetos. Quer dizer, cada um de nós, ou cada um de vocês, cada pessoa que se junta ao projeto tem uma área de interesse e nós estimulamos que essa pessoa desenvolva esses interesses, tá bem? Não é só criar não é só definir os destinos de uma comunidade, porque isso já praticamente define-se nos próprios estatutos, nos próprios documentos. Nós somos uma comunidade que pretende emancipar-se, uma comunidade que busca autossustentabilidade, uma comunidade que busca equilíbrio com a natureza e com o desenvolvimento, e evidentemente sem abandonar o ser humano. A natureza faz parte, o homem faz parte, o ser humano faz parte da natureza. Então, não é colocar a natureza como uma coisa à parte, meramente a ser preservada. A natureza, ela faz parte do ser humano, nós temos que nos alimentar, nós temos que respirar, enfim, nós temos várias interações com a natureza, até na formação na produção de medicamentos, enfim, na manutenção de uma nutrição adequada e, enfim, no equilíbrio dessa natureza, tá bem? Que muitas vezes algumas espécies passam a se desenvolver ou são transferidas de uma região da qual elas são originárias para outras regiões e passam a impactar
toda a fauna e flora dali, tá bem? Assim mesmo, nós, como humanos, mantemos a vida aí de milhares de animais que são utilizados aí diariamente na alimentação humana e, enfim, são cuidados pelos seres humanos e são mantidos aí com uma finalidade direcionada ao ser humano, tá bem? Apesar de críticas ainda, nós ainda somos uma sociedade que depende ainda de vários produtos animais e nós precisamos, obviamente, fazer um processo de transição. Esse processo é óbvio que leva muitos anos, são aspectos culturais, aspectos econômicos, enfim, que não se pode simplesmente romper uma cadeia e esperar que as coisas continuem funcionando. Não dá, há um processo econômico por trás, tá bem? Então tudo tem um momento certo. Por exemplo, a energia nuclear ela tem se tornado, em alguns países, o elemento central de produção de energia. Então, assim, a transição desse modelo de energia para um outro pode levar algum tempo. Nós não podemos simplesmente desligar as usinas nucleares. Nós não podemos simplesmente parar a produção de carne bovina ou aviária. Enfim, há toda uma cadeia econômica de pessoas que dependem desses empregos, desses trabalhos. Então, assim, nós não podemos radicalizar em nenhum setor, nem na alimentação, nem na energia, nem em qualquer tipo de economia, nem em qualquer tipo de prática que nós possamos nos envolver. Então, é muita responsabilidade nesse sentido. A proposta da Equilíbrio não é uma ecovila destacada de todos os aspectos perniciosos da humanidade. A gente não tem como, que apesar de serem perniciosos e destrutivos, elas fazem parte de um processo histórico e cultural que não se muda num estalar de dedos. Então é preciso construir-se um modelo de transição. E é isso que nós fazemos. Não há nossa pretensão de radicalizar em nada. Pelo contrário, nós buscamos justamente o equilíbrio nessas questões, de forma que nós possamos usar a inteligência e construirmos esse espaço principalmente de conscientização, na qual você possa efetivamente evoluir-se e permitir que outras pessoas possam evoluir a consciência, elevar a espiritualidade. Então essa é a nossa busca, sem qualquer radicalismo, sem qualquer prática mística obrigatória. Enfim, cada um tem o seu, toda a busca é mística de forma no interior, né? Cada ser humano tem a sua busca, os seus valores e, enfim, isso deve ser respeitado também. Então, a base nossa é justamente o respeito, tá bem? Muitas vezes também nós passamos por situações de estresse, nós passamos por situações dentro de um contexto que às vezes também nos levam a fazer declarações que são impróprias ou mais severas ou que possam insultar ou ofender alguém ou um grupo de pessoas, enfim. Isso ocorre em todo momento com todos os seres humanos. Então, o entendimento de que o ser humano não é aquela declaração infeliz que ele dá num determinado momento. O ser humano não é só aquele momento que ele vivencia, que ele passa por um transtorno, que ele tem um desequilíbrio emocional, que ele tem uma atitude de raivosa, efetivamente. Isso faz parte da natureza humana. Quem não vivencia isso, quem não passou por uma situação dessa e depois se arrepende ou depois reflete sobre aquele episódio e passa a adotar uma outra posição. Isso tem acontecido reiteradamente, especialmente comigo e com cada pessoa. No meu entender, cada uma dessas experiências ela leva a ter o amadurecimento. Então isso é importante e é bom. E desde que você saiba perceber e extrair o melhor ou o pior dela e poder, enfim, fazer uma autocrítica, fazer uma avaliação e continuar construindo o caminho. Isso não significa que você seja uma pessoa má, que você seja uma pessoa pior que outra. Você faz parte da humanidade. O importante realmente é reconhecer os erros, o estudo constante, o aprimoramento moral, o aprimoramento do caráter, da responsabilização, isso é, saber pelo que você está lutando e quais valores que você defende, tá bem? Então, julgamentos que te fazem ou que são feitos
contra você devem ser tomados meramente como uma medida de temperatura, uma medida de efeito, não, que você tem causado no ambiente que você está, no ambiente em que circulam outras pessoas. Como é que outras pessoas estão reagindo àquilo que você está dizendo ou aquilo que você está fazendo, agindo, enfim. Tudo isso é parte do processo, tá bem? O que precisa ser avaliado é que caminho está sendo tomado, como é que esse caminho está sendo realizado, o que se busca nesse caminho, tá bem? Então, o propósito do nosso projeto é também esse, no sentido de que a gente possa ter um espaço colaborativo, um espaço de inteligência, um espaço de tolerância, um espaço de responsabilidade. Isso não significa que você possa ou deva experimentar sem qualquer consequência. Você sempre será escravo das consequências, não das suas decisões. Você é livre para escolher aquilo que você bem entender. Mas teus atos vão ter consequência e, obviamente, você sabe que terá que assumir a responsabilidade por eles. Tá bem? Então, esse é um dos aspectos. Por outro lado, queria lembrar o seguinte: o espaço comunitário é justamente para isso. Ele não é meramente uma fuga, tá bem? Nós não estamos em fuga querendo construir um mundo perfeito no qual todos são felizes, um mundo utópico, etc. Não tem nada a ver com isso. Não era essa a ideia do Jacques Fresco, não era essa a ideia de outros pensadores ou outros teóricos que buscaram essa prática, e também em outras comunidades mais pragmaticamente, como Auroville, Damarhur, Findhorn, todas essas comunidades que a gente já conhece aí pelo mundo. Certamente o objetivo era realmente era proporcionar um espaço novo, diferente, de experimentação, de tolerância, de vivências, de experiências, etc. Ninguém estava fugindo muito pelo contrário, estavam lutando efetivamente quando buscaram essas alternativas. Estavam fugindo ou de situações precárias de economia, de fome, de intolerância, de escassez, estavam buscando uma oportunidade. E aí foram, como Auroville, que conseguiu terras somente arenosas, que não produzia nada, então que não tinha água, enfim, praticamente desérticas. E foram lá pessoas valorosas, corajosas, que construíram diques, fizeram represas e começaram a reflorestar aquele espaço e começaram a produzir. Hoje, efetivamente, são capazes aí de terem uma autodeterminação e de terem a sua sustentabilidade assegurada pelo próprio trabalho e pelo próprio esforço das pessoas que se reuniram para construir aquele espaço. Aqui no Brasil nunca houve, então a gente está buscando justamente isso. É um espaço já regulado, inteligente, no qual não funciona por votação para você ser admitido no projeto ou não. Nós temos alguns processos técnicos para passagem que são realmente uma análise psíquica, uma análise, uma avaliação do teu entendimento do estatuto, do regimento, para que você de forma objetiva responda. Enfim, tendo esses pré-requisitos cumpridos ali no sentido de matrícula na cooperativa e pouco mais. No caso dos residentes, aí sim também a questão da capacidade de gerar sua própria renda, a contribuição ao fundo comunitário, que é justamente para o desenvolvimento do projeto. Não é um dinheiro que vai para ninguém, é um dinheiro que fica, é um recurso que fica na comunidade ou na rede, no projeto, para desenvolver o projeto, principalmente projetos econômicos, principalmente para oportunizar o desenvolvimento de negócios dentro desses ecopolos e dessas ecocidades que futuramente devem ser edificadas. Isso é um processo que nós estamos muito avante no tempo, não? Então essas ideias são bastante revolucionárias, como eram de Fresco na época em que Fresco era vivo, e continuam sendo muito atuais para algumas pessoas, porém a realização,
ainda parece utópica para muitas pessoas, porque elas não vivenciam isso e, na verdade, estão ainda num modelo que preserva ainda uma capacidade de preencher esses interesses imediatos, não? Então, assim, não estamos vivenciando uma situação de desespero no país, no qual há necessidade de soluções tais quais o projeto Equilibrium. Então, assim, em vista de que o projeto não é uma tábua de salvação, e em vista de que as pessoas têm ainda um conjunto ótimo de oportunidades, não, no país e no mundo, não, há grandes oportunidades para o investidor, para o empreendedor, para o trabalhador, para o estudante, enfim, nós não temos nada ainda construído, então é um projeto ainda que está se construindo, que provavelmente será no futuro um modelo bem factível de como é que podem ser construídas essas comunidades e como é que uma gestão científica da sociedade pode ser realizada. É isso que nós fazemos e, enfim, aí eu queria convidar você para fazer parte aí, se você tiver interesse, desse processo, tá bem? Então, assim, não como fuga, não como oportunidade de trabalho também, mas como oportunidade de investimento, como oportunidade de desenvolver-se profissionalmente. Então, assim, a cooperativa, nós estamos projetando justamente uma sociedade anônima, na qual a cooperativa fará parte e manterá um determinado número de ações para que, enfim, tenha aí pelo menos sempre o controle, além do controle parcial, que ela vai fazer parte do Conselho de Administração, sempre não, ela vai ter uma cadeira sempre nesse Conselho de Administração. Os demais investidores vão participar por meio do número de ações, portanto, uma gestão mais corporativa da empresa, tá bem? Isso não significa que as bases e os princípios dessa SA, que é uma empresa de participação comunitária, eles não estejam bem amarrados com a principiologia, com os nossos objetivos de que essa empresa seja uma empresa realmente social, uma empresa que tem responsabilidade social. Então é isso que nós estamos construindo. Por que nós fizemos isso? Porque faz parte justamente desse processo do Brasil, das pessoas, do momento histórico, do momento cultural, que nós estamos ainda vinculados a essa questão econômica. Então, nada mais correto do que proporcionar ao investidor a oportunidade que ele precisa para investir de forma segura e, dessa forma, ainda, além de gerar lucros, além de ter o retorno do seu investimento, ele está proporcionando desenvolvimento social, também por meio da responsabilidade social desta empresa. Rapidamente, isso também, enfim, nesse caso, logo nós estaremos lançando, provavelmente após o Carnaval, porque o país, com o presidente novo ou não, simplesmente só anda depois do Carnaval. Primeiro porque a gente tem a expectativa de qual será o pacote econômico que vai ser proposto pelo governo. Então, assim como todos os empresários, investidores, etc., nós também estamos nesse compasso. As propostas já estão compostas também, para quem tiver interesse, basta escrever para nós aí nos canais da Equilibrium, que são vários, todos aí têm os nossos contatos e telefones. Então, assim, para você que quer investir no Ecopolo, a gente tem várias opções ali, tanto de aquaponia, que é a nossa tecnologia aqui da Equilibrium, da Sistemas de Aquaponia Equilibrium, quanto da pousada, que nós estamos trabalhando no sentido de trazer terapias complementares ou integrativas para o Ecopolo, tá bem? E a parte de turismo e lazer, que são oportunidades aí para desenvolvimento dessas atividades relacionadas, tá bem? Também a parte de construção civil, nós estamos com essa sessão em andamento agora, isso é, nós estamos já com a primeira obra no Ecopolo, confira no vídeo anterior que eu lancei aí o material.
da nossa obra. E eu queria complementar aí que, com relação à troca de experiências, se você quiser trocar experiência conosco, isso é passar uma semana lá, a gente está em obra e eventualmente a gente vai planejar essas semanas de visita, de estágios ou de conhecer, ou de interessados em fazer uma visita, de visitantes que queiram passar por algum processo vivencial e de experiência junto conosco, tá bem? Então será um grande prazer recebê-los para trocar experiências. O que nós estamos montando e o que nós pedimos também do interessado é que monte um projetinho aí de transferência de informação, daquilo que você sabe, seja na área de alimentação, de fitoterapia, na área de agricultura, se você conhece punks, plantas alimentares não convencionais, se você conhece processos de agrofloresta ou de energias alternativas, tratamento de esgotos, enfim, nós temos várias possibilidades para você conversar conosco, para a gente trocar experiências. Então, nós estamos montando algum conjunto de experiências, né, que a gente vai fazer essas trocas por meio de palestra, por meio de conversas, por meio de rodas de troca de informação, por meio de workshops. Então, isso tudo vai funcionar dentro do Ecopolo já. Então, voltando, no processo, o que nós estamos fazendo? Propondo essa experimentação. Então, são vários processos aí no qual nós queremos trocar informação com os visitantes, com as pessoas que estão interessadas em ir para o Ecopolo e acompanhar o nosso trabalho do dia a dia, como é que é a nossa tecnologia social, que tipo de energia nós planejamos desenvolver, informações sobre novas tecnologias, inclusive tratamento de esgoto, a parte de ozônio, enfim, para tratamento de águas, como é que nós fazemos a manutenção de nascentes, como é que nós fazemos captação de energia solar, como é que nós vamos construir as nossas biofossas, quais os tipos de energia que nós pretendemos trabalhar, os conhecimentos relacionados à física de Tesla e de Walter Russell, enfim, tudo isso, empreendedorismo. Eu sou consultor de empreendedorismo, então eu tenho um curso e apostila nessa área. Estou montando uma apostila de construção civil, tá? As principais dicas, as principais observações aí para analisar ferragem em construção, analisar o tipo de concreto, como colocar uma obra no esquadro, enfim, como medir como fazer o gabarito na obra, quais os principais problemas aí que você encontra com os pedreiros e com o pessoal que vai trabalhar na sua casa, na sua obra. Enfim, tudo isso pode ser, se você souber as bases, não, você vai saber orientar e pelo menos até escolher um profissional para trabalhar para você, tá bem? Ou, enfim, trabalhar dentro das nossas possibilidades aí de empreendimentos na área de construção civil. Então, nós estamos desenvolvendo justamente alguns projetos relacionados à construção civil. Evidentemente, a gente começa no Ecopolo, porque é o nosso centro operacional, tá bem? Mas, efetivamente, nós pretendemos expandir para condomínios sustentáveis e a parte de construção civil realmente direcionada aí a soluções habitacionais, principalmente para a população que mais precisa, tá bem? Não deixando também de excursionar por projetos relacionados aí a condomínios planejados já para classe média. Enfim, era isso que eu queria conversar com vocês, tá bem? Então, o projeto segue. Na verdade, eu gostaria de convidar vocês justamente para fazer essa participação, né, essa troca de experiência, eu não chamo de estágio ou um estágio, como você entender, no qual você possa ir para lá, comer com a gente, cozinhar com a gente, trabalhar conosco e, enfim,
trocar experiências em horas ali de estudos e palestras ou apresentações ou workshops que a gente trabalha juntos, e a gente vai transferindo informações aí para você que quer. Essa tua experiência pode vir agregar para outras pessoas que estejam lá no Ecopolo visitando também, junto com você. Então a gente faz uma combinação, a gente verifica o que você está apresentando, qual a tua proposta de transferência, principalmente de experiência, o conhecimento, enfim, até a apresentação mesmo de experiência, não precisa realmente ter uma composição elaborada, um PowerPoint ou vídeos, etc. Mas procure ter algum material organizado para apresentar, e você vai receber também informações relacionadas aí. Nós não estamos construindo nenhum ativismo político, nenhum ativismo ideológico, nada disso. Nós queremos trocar informações de como é que a gente pode construir sociedades mais inclusivas, sociedades mais inteligentes e soluções sustentáveis que possam ser aplicadas em várias comunidades ou, enfim, nas próprias urbanizações, tá bem? Tanto soluções arquitetônicas como soluções tecnológicas, enfim, tudo isso. Então faço aí o convite, se você tiver interesse em efetivamente ir para lá no Ecopolo, não vai ser cobrado nada de você, a gente vai te oferecer a hospedagem, alimentação, a troco de algumas horas de trabalho por dia, tá bom? E aí, claro, também a troca de informações que você vai ser convidado a realizar, e nós também vamos transferir informações, então fica aberto para perguntas aí tanto na área de aquaponia, na área de empreendedorismo, na área de energia, tá bem? De Tesla, enfim, a gente tem bastante informação com relação a Tesla e as origens da física relacionada à eletricidade, principalmente a corrente alternada, e também, enfim, a gente tem sistemas fotovoltaicos para dar manutenção e tudo mais. Então tudo isso pode ser parte aí desse aprendizado na parte de manutenção, na parte de geradores, na parte de conhecimento relacionados à física, relacionados a conhecimentos jurídicos relacionados aí à área de incorporação, a área de cooperativismo, a área de construção civil, enfim, tudo isso a gente pode compartilhar conhecimentos que vai agregar valor para você, na sua vida, para sua família ou para sua comunidade, enfim, ou para você desenvolver a sua carreira profissional, tá bem? E também, claro, principalmente uma evolução espiritual também que nós propomos, que é justamente esse momento para que você possa interiorizar, para que você possa aprender mais sobre você mesmo, através dessa troca de experiências e de aprendizado e de elevação, meditação, um espaço realmente para que você possa fazer uma desconexão e ao mesmo tempo uma conexão, tá bem? Então, essa é a nossa proposta. Nós não somos só um projeto científico, nós não somos só um projeto tecnicista, nós acreditamos que principalmente o ser humano tem que buscar esse desenvolvimento espiritual na forma que ele bem entenda e entre essas buscas. Nós temos várias ferramentas aí e nas minhas palestras ou nesses momentos de troca, seja por palestra, seja por uma reunião, seja por um workshop, eu apresento essa questão da física, como eu aprendi no passado e como é que houve essa evolução para uma outra física na qual a equação abre margem para essa espiritualidade e abre espaço para que a gente entenda a física e a geometria sacra, como é que elas começam a fazer parte, como é que elas começam a se integrar, e essa relação nossa com a natureza, né? Isso vai te ajudar também a perceber como é que a natureza se relaciona com a matemática, como é que ela está presente no ser humano, na espiritualidade, na mente, na capacidade da mente em criar realidades, na capacidade da mente em mudar as realidades, tá bem? Então é um fato praticamente indiscutível essas questões, nós vivenciamos pessoalmente, diariamente praticamente isso,
Então, assim, no próximo vídeo eu vou detalhar cada uma das experiências, né, passíveis, né, de transmissão e de troca que eu pretendo com os visitantes que queiram passar alguns dias conosco, uma semana, 2 semanas, enfim. Na verdade, assim, eu tenho passado uma semana por mês, mais ou menos, no Ecopolo. Mas, eventualmente, esse número de semanas pode aumentar, evidentemente. A sua também você pode ter uma oportunidade. Então, a gente vai ter um calendário aí e a gente vai disponibilizar esse calendário para você poder fazer a tua agenda aí. Não são muitas vagas, porque a gente ainda não tem alojamento para muitas pessoas, tá bem? Então, mas brevemente, inclusive se algumas pessoas quiserem contribuir também com a questão de ou ir para lá para construir esses alojamentos para um próximo momento, enfim, já fica com esse direito, com esses créditos para poder utilizar as moradias, os alojamentos no local, tá bem? Então, assim, é um convite, na verdade, não econômico, não há interesse econômico nesse convite, mas há um convite de que você venha, participe, nos auxilie, pratique a comunidade, não pratique as relações comunitárias ali, de trocas, de contribuição com o trabalho na comunidade. Então isso vai ficar agregado para você, tá bem? Ninguém quer fazer uso ou se expropriar ou usurpar o seu direito ou o seu trabalho. Enfim, é uma troca e é isso que, enfim, eu creio que tudo isso tem valor, principalmente informação e conhecimento, tem um grande valor agregado aí que pode valorizar bastante a sua existência humana, também vai agregar, acredito que para todos nós, não? Essa troca de experiências vai agregar tanto para nós quanto para você uma visão diferenciada do mundo, uma visão na qual você pode compartilhar experiências e entender como é que a gente se relaciona de uma forma um pouco mais colaborativa, inteligente, sustentável, viável para um futuro. Quer dizer, a gente não nutre falsas expectativas de transformar o mundo, de transformar o planeta em poucos anos ou décadas, mas nós acreditamos que algumas pessoas já têm a semente para essa transformação, então basicamente nós queremos cultivar essa semente dentro de você e que você seja um portador dessa luz, um portador dessa chama, levando para o futuro aí, e no momento certo vai florescer essas ideias e esse modelo social tão bonito e tão iluminado, né, que nós buscamos trazer para a humanidade, tá bem? Então, assim, com todas as dificuldades, com todos os desafios que estão pela frente, nós temos a serenidade de prosseguir, tá bem? Então, nós queremos também transferir para você essa luz, essa chama, para que você seja um dos portadores desse conhecimento e dessa vibração, para que no futuro a gente tenha uma sociedade muito mais inclusiva, sustentável, viável e principalmente emancipada. Tá bom? Muito grato aí e até o próximo vídeo. Fiquem todos muito bem.